E aí eu fico pensando aqui, cara, meu propósito tem que ser algo que eu faça e que eu me sinta muito bem. E talvez servir é um propósito. Eu gosto de servir. Sempre gostei de servir. Esse aqui é um suplemento que eu estou finalizando o detox, tá? Então são alguns nutrientes necessários para recuperação hepática. O sabor é meio ruim, mas vai. Vou mostrar para vocês rapidinho, porque a gente não vai ter tempo agora, mas eu vou mostrar para vocês os comprimidos que eu estou tomando. Eu gostei. Gostinho bom? Depois isso aqui é um pool de minerais, tá? E algumas vitaminas também, só para vocês verem a quantidade de comprimido. Eu tenho uma tendência a tomar tudo junto, mas para facilitar. Esse aqui é um termogênico, tá? Vai ajudar na queima de gordura, melhorar a circulação, aumentar o metabolismo basal. Esse aqui é uma vitamina D, que eu decidi fazer via oral. Normalmente eu faço injetável, mas eu tomei a decisão de fazer via oral no detox. E esse aqui tem glucosamina, MSM, ácido hialurônico e colágeno tipo 2, tá? Esse aqui é voltado para articulação, né? Um dos meus medos. Eu tenho uma dor no ombro que é meio persistente, né? Tenho algumas alterações ali na minha ressonância. Eu até vou mostrar para vocês depois a minha ressonância e comentar. Não tá muito legalzão o ombro, é uma das minhas preocupações. Aqui tanto o Ricardo como o Léo, os dois me tranquilizaram muito em relação a isso. Então eu tô mais tranquilo, tô levando mais de boa. Isso aqui, ó. Ômega 3, minerais e vitaminas, termogênico e tem uma vitamina D aqui, tem uma vitamina D, vitamina K e vários aqui. Vai gravar eu tomando desculpa pelo chão? Falou mal da participar do vídeo. Concordo. Qual que você tá demorando demais? Foi 1,5 litro. Hoje tá meio atrasado a quantidade de água nele. Vamos, filho, vai tá atrasado. Aí? Tudo certo? Bora lá? Bora. Você é crente, velho. Agora eu tô virando crente. E aí, como é que estamos? Tudo certo, pastor. Graças a Deus, tô caminhando bem. Não tem noção, mas tudo bem. Caminhando, correndo. Caminhando, correndo, musculação, lendo, meditando, orando. Tá boa. Só coisa boa, só coisa boa. Me diz um pouco do que tu entendeu da... Então, acho que eu fiz várias anotações aqui, várias, né? Mas eu acho que não daria tempo de falar todas. Tipo assim, eu coloquei o capítulo e o versículo que me gerou dúvida, perguntas, mas o que eu entendi foi que Paulo estava pregando primeiro para explicar para as pessoas que a lei já não tinha a mesma validade que tinha antes de Jesus vir. Perfeito. Que Deus não era só Deus dos judeus agora, que Deus era agora Deus para todos, né? E que o gentil, se cresce em Jesus Cristo, poderia ter a salvação como qualquer judeu. Então eu vejo Paulo falando em vários capítulos, batendo muito em cima disso, né? Depois ele fala também alguns pontos de orientações, né? De como se comportar, de que atitude ter, mas eu vejo ele falando muito de... É uma carta que, bom, agora tá vendo esse insight, não li assim, mas eu senti muito uma carta de acolhimento.
Você vê que não é uma carta dura. Bom, pelo menos a minha percepção. Sim, é uma carta mostrando a graça, mostrando o amor, mostrando o perdão, mostrando a salvação, mostrando que todos... Fala de questões de circuncisão, né? Falou, acho que em alguns momentos, tem alguns diferentes capítulos que falam que não precisa da circuncisão, não precisa ser judeu, que quem crê em Jesus Cristo já está perdoado e tem direito à salvação e é nova criatura. E eu vi muito acolhimento, assim. Tem algumas partes lá que ele fala assim de comportamentos, né? Mas você vê que não, agora parando pra pensar, não é uma carta de palavras, né? Não tem duras, não. É uma carta bem conceitual, assim. Pra mim, eu destacaria no capítulo 1, o versículo 16 e 17, que pra mim é o 17 norteador dessa carta. E diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa é a carta de Romanos. E ele quer, por A mais B, justificar a comunidade lá que está se reunindo em Roma, de que o Evangelho é pela fé. O Evangelho não é por obras, o Evangelho não é por esforço, o Evangelho não é por métodos, o Evangelho não é por filosofia, ideologia, o Evangelho não é sobre maneiras de se viver para receber a salvação. Não, o Evangelho é puramente pela fé. E ele vai disso até o final. Até o final, falando da fé, é verdade. É pela fé. Imagina, é uma comunidade mista, tem judeus e gentios lá dentro de Roma. E normalmente os judeus daquela época, tipo assim, cara, se tu não se circuncidar, esquece. Entendeu? Não tem valia para ti o Deus se tu não se circuncidar. No caso, mas lá no caso tinha judeus que acreditavam já em Jesus Cristo. Então já tinham judeus que entenderam que Jesus... Mais ou menos, estavam no processo. Entendi, mas eram circuncidados. Exatamente, Entendi. Judeu já é circuncidado no 8º dia, né? Mas eles ficavam nessa, tipo assim, poxa, mas eu tenho que seguir a lei ali, eu tenho que seguir os 10 mandamentos, preciso ter uma conduta, preciso ter isso e aquilo. Se eu não fizer isso, é impossível ser salvo. Entendi. Entendeu? E aí Paulo vai dizer, não. Paulo tá falando pra esses dois, era um grupo misto ali. E se eu te perguntasse, cara, você sabe o que é justiça? O que pra ti é justiça? Porque ele fala assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O que tu entende com isso? Acho que eu anotei isso em algum capítulo pra te perguntar, tá, professor? Acho que eu anotei isso aqui. Uma do capítulo 1, eu anotei 2 partes. A obediência vem da fé. Isso é bom. No primeiro capítulo, né? No primeiro capítulo, versículo 5. E no versículo 17, outro ponto que eu anotei, o justo viverá pela fé. Sim. Então foi dois pontos que eu falei assim, a obediência vem da fé. Não dá para conseguir, porque a obediência vem do quê? A obediência de Deus vai vir do Espírito Santo. Da carne não dá para ter. Não dá para você ter obediência pela carne, porque a carne é pecado. A carne, você não vai. Você não tem como você ser casado e ser fiel. Não tem como você ter uma empresa e pagar imposto e fazer as coisas corretas se não for pela fé. Então, me chamou muita atenção isso aqui. Obediência vem da fé, no versículo 5 aqui do capítulo 1. Me chamou bastante atenção. E essa do justo, eu queria anotar. Em qual que tá? Tá no 17. Não, mas um que eu acho que eu coloquei em interrogação, da justiça. Me gerou... Falei, cara, o que é a justiça de Deus? Não sei. Porque vamos olhar humanamente falando. Quando a gente fala assim, a justiça tem que ser feita. Entendeu? A justiça tem que ser feita. Cara... A gente pensa em punição. Exatamente. Exatamente. A justiça tem que ser feita porque o fulano de tal matou alguém, né? E não pode ficar impune. Sim. Então, a impunidade está de um lado, justiça está do outro lado, né? Mas, na verdade, o que a gente quer falar, quando a gente fala assim,
a justiça tem que ser feita. Não. Que caia sobre ele o juízo. Porque tem uma diferença entre juízo e justiça. Vou te passar a linha de raciocínio. Esse cara que matou, ele foi pro tribunal e, cara, o juiz decidiu dar 30 anos de cadeia pra ele. Tá. 30 anos de cadeia. E aí tu disse, a justiça foi feita. A justiça foi feita pra família do ente Da querido vítima. que é da vítima. A justiça foi feita pra ele, a justiça foi feita. Não. Ainda não. Foi julgado, no caso. Agora, quando ele entra na cadeia, ele está cumprindo uma pena. Ele está cumprindo uma pena. E ele está debaixo do juízo da lei. Ele está cumprindo uma pena. Nós imaginemos que esse cara foi um cara novo. E às vezes 30 anos o cara não sai mais vivo, né? O cara novo, o cara tem 20 anos que fez isso. Tá? E aí com 50 anos, ele cumpriu exatamente a pena que deram pra ele. E aí com 50 anos, ele sai. Aí tu pode berrar. A justiça foi feita. Porque daí, quando ele sai da cadeia, agora ele é um homem justo diante da sociedade. Por que justo diante da sociedade? Porque ele pagou toda a pena que deram pra ele. Não tem mais nenhum juiz na face desse Brasil, quer dizer, esperamos que Teoricamente. constitucionalmente nenhum juiz pegaria e julgaria o mesmo caso duas vezes. Tipo assim, o cara saiu, falou, não, cara, acho que 30 anos foi muito pouco pra ti, tá? Então, toma mais 10, volta pra cadeia. Nenhum juiz poderia fazer isso. Porque ele já foi julgado uma vez. E quando ele sai, ele é justo diante da... Ele agora, ele é um homem justificado. Agora, quando Deus quer falar que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, é porque ele está falando, onde que é revelada a justiça de Deus? Na obra finalizada de Jesus. Ou seja, nós já fomos justificados. A justiça de Deus seria a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente. E essa é a nossa justificação. Por isso somos justos. Exatamente. A justiça de Deus, então, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente. Essa obra. Existe uma obra só. Qual é essa obra? Não é uma obra da morte e outra obra da ressurreição. Não. Existe uma única obra aqui. Que engloba a morte. Mas sem a ressurreição, isso aqui foi em vão. Então é morte e ressurreição. Isso aconteceu. Jesus, nosso representante, fosse eu e tu, fomos aquele homem que matamos. Só que Jesus pega o nosso lugar, assume o nosso lugar, e diz, não, quem cometeu, eu assumo a culpa dessa morte. Então é ele. A pena já está... Ele tem que ser julgado, então. Se ele assume a nossa culpa, ele tem que ser julgado. Então ele é julgado na cruz. Na cruz está acontecendo o juízo de Deus. Ele está na cadeia na cruz. Entendeu? Ele está na cadeia. Na cruz ele está cumprindo a pena que deram 30 anos para ele. Aí quando ele morre, está debaixo do juízo. Mas quando ele ressuscita, passaram-se 30 anos. Agora ele sai. Agora ele é um homem justificado diante da sociedade. Só que ele é meu representante. Entendi. Se ele é meu representante, quando ele sai, quem sai junto? Eu. Então hoje, eu, você e todos aqueles que creem em Jesus são uma vez justos diante de Deus. O que significa ser justo diante de Deus? É que agora não me é imputado mais nenhuma culpa de nenhum crime. Que é impossível Deus julgar duas vezes o mesmo crime que já foi julgado no corpo de Jesus. Isso é maravilhoso demais, cara. Ou seja, o único pré-requisito É crer na obra. é crer em Jesus Cristo. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel. A partir daí, todo o demais aconteceria naturalmente, assim por dizer. Não, continua pela fé. Porque diz assim, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus.
Sabe o que significa evangelho? É boas notícias. A boa notícia. O evangelho significa, no grego, né? Boas notícias. Ou seja, porque nas boas notícias é revelada a justiça. Então a gente traz o quê? Boas notícias no domingo, boas notícias que eu estou te trazendo aqui. Boas notícias do quê? Que Jesus levou o teu pecado, a culpa desse pecado e a condenação que o juiz ia dar. Ele tomou essa condenação, ele pagou o preço e ele ressuscitou para nos dar uma vida abundante, uma vida justificada, uma vida sem culpa, sem condenação e uma vida para a sua glória. Entendeu? Sim. Mas ele diz assim, ó, que do princípio ao fim, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, eu entro nessa vida pela fé, mas eu continuo nessa vida pela fé. Tudo é pela fé, né? Tudo é pela fé. Eu creio que nessa obra finalizada tem tudo o que eu preciso. Eu não te falei eu não sei para vocês médicos como vocês recebem isso, né? Mas a gente tinha uma menina aqui que ela foi diagnosticada com câncer de pele. E naquela hora, foi tipo assim, coisa de um dia, ela já estava aqui na igreja e ela me abordou e ela chorava muito, né? Ela e o marido. E, pô, imagina, fui diagnosticada, tal, né? Aí me em choque, ainda tentando entender. Aí eu perguntei pra ela o seguinte: tu crê na obra de Jesus? Ela disse, eu creio, Jesus, é óbvio que eu creio. Eu creio que na obra de Jesus existe saúde para mim, para o meu corpo, para o meu organismo. Eu creio. Porque nessa obra aqui, ele também levou as minhas enfermidades. Está escrito em Isaías 53. Ele levou sobre si toda a minha enfermidade para me gerar saúde. Dela disse, não, eu creio. Eu falei, então tu vai fazer o seguinte, e isso não é doutrina, isso não é tipo assim, ó, tem que fazer isso para ser curado. Isso não existe, é pela fé. Tudo é pela fé. Mas eu falei assim, ó, qual é o teu próxima consulta? Ela falou assim, minha próxima consulta é dia tal. Eu falei, até a tua próxima consulta, ceia todos os dias. Tá, mas pra quê? A ceia é um memorial só. Tu vai trazer à memória a obra finalizada de Jesus. Ela disse, tá bom. Mas eu falei, aí tu vai declarar o seguinte, né? Quando você ceiar junto com o seu marido, você vai falar assim, ó, eu recebo através dessa obra finalizada a saúde que tu proporcionou pra mim. A saúde na minha pele. Cara, ela fez. Todos os dias, sem exceção. Aí eles têm um café, né? Várias filiais aqui. Várias filiais. Aqui de um estabelecimento. E pô, eles são doceiros e tal, eles amam fazer isso, né? Um dia, ele me liga, falou assim, pô, você tá na igreja? Eu falei, tô. Então tô levando uma coisa pra ti. Como fazia tempo, já que iam me trazer um bolo, uma coisa assim e tal. E realmente, me trouxeram um bolo e tal. Mas também uma sacola com exames. E aí, cara, ela já veio chorando e tal, eu não lembrava. Fazia tempo. Chorando, ela já veio abrindo o laudo, olha aqui, 100% curada. Como que se explica cientificamente? Não se explica, porque é pela fé. É pela fé que eu tomo para mim tudo que Jesus fez nessa obra finalizada. Tudo, exatamente tudo. Família, tá ali dentro. Finanças, tá ali dentro. Saúde, tá ali dentro. Cara, filhos abençoados, tá ali dentro. Tudo se resume, o evangelho é revelado a justiça. Cara, tudo se resume nessa justiça feita. Tudo. Para uma vida piedosa, para uma vida plena, para uma vida próspera, para uma vida cheia de graça, cheia de favor. Esse é o bolo que nós precisamos comer. É isso. A carta toda é em função que o justo viverá pela fé. E também é uma coisa aqui, ó, o justo viverá pela fé, é que só funciona essa vida pela fé. Não funciona de outro jeito. Se for tentar colocar outra coisa, não vai funcionar. Porque essa vida, uma vez, André, que você creu em Jesus e ele se tornou justo, ou seja, ele te deu umas vestes novas, assim, ele tirou as tuas vestes
sujas e te deu vestes limpas, agora você é um homem justo diante de Deus? Cara, essa vida, essa nova criação só funciona pela fé. Não existe outra maneira de se viver aqui. Se for querer viver de outra maneira, não funciona. Ela é incompatível. Ela só é compatível pela fé. É quando eu creio. Eu creio e eu recebo. Agora que você está falando, eu tô passando aqui as anotações que eu fiz, e ele fala, né, da fé do começo ao final, ele está falando na fé em Jesus Cristo e vai justificando os porquês, tirando autoridade, tirando um pouco de autoridade da lei e trazendo mais autoridade. Não é tirando, mas é colocando mais poder na fé do que na lei. Exatamente. Né? Aí você está falando, eu anotei ali no capítulo 3, versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Né? Por isso ninguém será salvo pela lei. A lei só nos traz a consciência dos nossos pecados. Depois, versículo 21, somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 21 até o 24, ele fala sobre... Ele repete isso várias vezes. A carta inteira. Teve alguns pontos aqui que me chamou a atenção. Teve vários, né? Mas eu vou me concentrar. Mas muitos passam por essa... É o que você falou, né? Sempre está falando sobre a questão de pecado, justiça, lei, a justificação de Jesus Cristo, fala de pecado, aqui, mas tem uma parte ali no final que ele começa... Qual capítulo? Capítulo 12, no versículo 6, né? O dom é uma graça de Deus e ele quer que... A percepção que eu tive... Duas mensagens que eu peguei ali foi que o dom é uma graça de Deus, que todos têm. Eu pelo menos entendi isso. Todas as pessoas têm um dom. Sem sombra de dúvida. E Deus quer que a gente faça a utilização desse dom, que isso é o que eu interpretei, não está escrito, né, literalmente. Ele quer que a gente faça o uso desse dom aqui na Terra. Então a gente tem um dom e ele quer que nós utilizamos desse dom. Tem algumas parábolas que vai falar disso, né, da questão de usar o seu dom, de multiplicar o seu dom, de realmente... Perfeito. E aqui me chamou a atenção de fazer com alegria, né? Às vezes a gente não se atenta, né? Porque tem pessoas que às vezes têm uma vocação, têm um dom, só que a pessoa está fazendo aquilo com... isso foi uma coisa que chamou a atenção. Ali, é que a gente, volto a dizer, né? O nosso tempo é curto, a carta é longa. E, poxa, tem muita coisa bacana no 12... no 13, o 14 e o 15 é meio que ele está falando do fraco na fé, o forte na fé, um paralelo aqui muito bacana. Mas o 12 ele vai trazer aqui sobre, em primeiro lugar, que todos podem crer, porque a fé é um dom. Ele vai dizer isso aqui no 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. A medida de fé que Deus deu a cada um. Deus deu a cada um a capacidade para crer. E também, ele diz assim, olha, todos os outros dons, ele tem 2 capítulos na Bíblia que falam bastante de dom, que é Romanos 12 e 2 Coríntios 12 também. E ele vai dizer o seguinte, que os dons é para a comunidade, para o corpo de Cristo, ou seja, para a igreja. É para você exercer em prol de alguém, não em prol de mim mesmo. Um, em específico, é para mim mesmo, que é o dom de línguas, né? Que mais tarde a gente vai falar sobre isso, talvez tenha alguma dúvida sobre isso também. Mas mais lá para frente, para a gente falar sobre 2 Coríntios. Mas, todos os outros dons é em benefício de alguém, né? Ele diz aqui, o dom de profetizar para alguém, o dom de servir a alguém, ensinar a alguém, encorajar a alguém, contribuir para alguém, exercer liderança em benefício de alguém, né? Exercer misericórdia. O dom é sempre para... com exceção desse que está lá em 2 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, aliás, é sempre para alguém, né? É em benefício da comunidade, em benefício. Deus me deu um presente para que eu exerça
e seja uma fonte de bênção para outras pessoas. E todos nós temos um dom. Nenhum ficou sem um dom. Poxa, cara, ele diz aqui, ó. Ele diz que o servir é um dom. Isso aqui... Poxa, mas eu não tenho nada de especial. Cara, não. Deus deu a nós ao menos um dom. Muito mais do que isso, né? Mas eu digo, ao menos um dom. Nós temos algo para contribuir na vida de alguém. Nós temos. Isso é fato. E que a gente pode levar para a vida. Quando você segue, eu gosto muito dessa pegada de autoconhecimento, né? Dá para ver pelo que está sendo o The Choice, né? Como pastor, como psicóloga, como mentora de mentalidade. E quando você transmite isso, quando a gente fala em prosperidade, quando a gente fala de você ter relevância, quando a gente fala sobre isso, o que fala? Servir. Quanto mais pessoas você servir, mais próspero você vai ser, mais feliz você vai ser, mais relevante você vai ser, mais você vai, né? Obviamente mais você vai impactar, mas sempre é sobre o servir, né? Às vezes a gente não entende isso no começo da nossa vida, né? Eu pelo menos não entendia tanto isso, e hoje é uma questão de servir, né? Indiferente da área que você está, nem falando agora de Bíblia ou de Deus, mas como a gente pode pegar os princípios bíblicos e aplicar na nossa vida no dia a dia, né? Servir. E ali falou que era um dom, eu também me chamo a atenção, porque, não falou de alguma habilidade em especial, falou servir ao dom. A gente acha que daí é um talento ultra, mega, né, diferenciado para falar sobre um dom, né? Não. Poxa, ele diz, cara, que outro dom aqui é misericórdia, cara. Nós sermos misericordiosos com o nosso próximo. E isso é um dom. Puxa vida. E ele ainda fala, é nesse aí que ele fala com alegria, ó. Se é mostrar misericórdia, que o faça-o com alegria. Eu vou ter que perdoar, a gente faz com aquele pesar. Não, você está dizendo assim, ó, se é mostrar misericórdia para alguém, você faça isso com alegria. Se é para contribuir, que contribua com generosidade. Se é para exercer liderança, que exerça com dedicação. Puxa vida, cara. E aqui, pastor, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu mesmo tô conseguindo pegar a resposta. Que Deus abençoe, que seja esse caminho. Mas eu anotei aqui para te perguntar, né? Anotei aqui para te perguntar aqui. Como saber? Acho que capítulo 8, eu coloquei versículo de 28. Capítulo 8? Versículo 28, será que eu anotei certo? Tem versículo 28 no capítulo 8? 28. Tem. Eu coloquei, como saber do nosso propósito? E aí você me falou uma coisa aqui que são coisas simples, mas que quando a mensagem vem de uma maneira diferente, você sente, aquilo impacta você de uma maneira diferente. Talvez são coisas óbvias, talvez que a gente esteja falando aqui, mas para mim eu estou sentindo de uma maneira diferente. E aí, ler na Bíblia que servir é um dom e que você tem que fazer com alegria, me veio o que você faz, o que você consegue praticar no seu dia a dia, que você faz com alegria e faz muito bem feito, que você se sente bem e que você está em paz. Será que esse não é o caminho do seu propósito? Será que esse não é o seu dom? Eu te falo porque assim, eu tenho um prazer, por exemplo, para ir para o Rio Grande do Sul, para mim, de verdade, para mim foi uma frustração eu não ter liberdade financeira para não poder ter ido para o Rio Grande do Sul ficar 2 meses lá. Para mim, realmente é uma coisa que me incomodou. Inclusive, me mexeu a falar assim, cara, eu vou prosperar. Eu vou ter liberdade financeira para que, se acontecer isso, se eu falar, cara, eu quero ir para favela, ficar 3 meses lá trabalhando, eu quero ter liberdade financeira para conseguir prover pela minha família para poder fazer isso. Foi uma coisa que me incomodou muito. Eu queria ter ido muito mais para o Rio Grande do Sul e eu não posso. Eu preciso trabalhar, eu preciso prover pela minha família. Mas é uma coisa que eu faço com tanto prazer. Eu me sinto tão bem fazendo trabalho voluntário e eu consigo me desempenhar muito bem. É uma coisa assim que me chama a atenção. Eu fui para lá, se você conversar com as pessoas que trabalharam comigo lá, você vai ver que as pessoas falam, não, porra, cara, sabe quando você consegue naturalmente, não é que eu fiz esforço, sim. Naturalmente você consegue... Fluido, né? Você flui. E trabalho voluntário é uma coisa que, não é uma coisa que eu faço assim, cara, eu vou porque eu... Não. Vai naturalmente, flui naturalmente. Não é só, eu vou lá e cheguei lá. Não, eu vou com muita tranquilidade, com paz, e eu tô lá. Isso em outros trabalhos voluntários que eu fiz. E quando eu tô lá,
as coisas fluem com muita tranquilidade e fluem muito bem, Uhum. né? E aí eu fico pensando aqui, cara, meu propósito tem que ser algo que eu faça e que eu me sinta muito bem. E talvez servir é um propósito. Eu gosto de servir. Uhum. Sempre gostei de servir. Eu quero orar pelo André, Senhor, e quero profetizar sobre a sua vida um tempo de graça, de favor, um tempo das tuas bênçãos ser manifestadas na sua vida. Eu quero orar, Senhor, que durante esses dias, até o final desse projeto, Senhor, ele possa crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, crescer na sua mente, Senhor. E eu oro que ele seja cheio do teu Espírito, que ele seja cheio do conhecimento sobre Jesus, Senhor. E que ele e a sua casa provem do melhor que tu tens a eles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.